Fala, meus amigos youtubers! Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou estar respondendo algumas perguntas. Sente o som. Por que o senhor decidiu começar a trabalhar com cobrança? Eu decidi começar a trabalhar com cobrança porque em 1992 o meu saudoso e amado pai resolveu abrir a Bronson, Banco de Cobrança e Assessoria Jurídica. E aquilo ali iniciou a nossa vida, na realidade, profissional, né? Eu comecei a ver, o meu pai foi trabalhar com meu tio, era ele e meu tio na empresa, meu tio Jorge, e eles começaram a cobrar e eu sempre andei com eles, muito pequeno, eu comecei a ver aquela estrutura ali se formando, né? Então, assim, dentro desse aprendizado, toda a minha carreira profissional foi voltada para a cobrança. Eu trabalhei em várias empresas de cobrança, eu fui cobrador, né, negociador, eu chamo de negociador, né? Eu fui negociador, fui supervisor, fui gerente e hoje eu estou aqui ajudando a Domino's a crescer, né? Então, assim, foi por isso. Foi mais por intermédio do que o meu pai iniciou. E quando ele iniciou a empresa, na verdade, ele disse que a empresa era para mim. E tanto que foi, né? Por que o nome Domino's? Por que o nome da empresa é Domino's Assessoria Empresarial? A Domino's, ela veio, na verdade, por culpa do governo. Porque a Bronson, ela era uma empresa de uma tarifação de imposto muito diferente. Então, o que foi que aconteceu? Eu resolvi criar uma empresa do zero, né? E Domino's, o nome Domino's, ele vem de dominador, dominante. O que era que acontecia? Então, os imperadores, eles colocavam responsáveis por fatias de terras. E esses responsáveis, o nome era Dominus, né? Que era quem dominava aquela terra. Então a ideia do nome Dominus veio de dominação, ou seja, nós dominamos a arte da cobrança. A nossa formação é cobrança. O nosso negócio é cobrança. A gente respira cobrança. A gente vive cobrança. Então por isso o nome Domino's. Domino's, o nosso negócio é cobrança. O que é a Domino's para o site Abut? O que é a Domino's para mim? A Domino's é a continuidade de um legado, né? Eu acho que meu pai, ele tinha 5 filhos. Eu, a Raina, o Gabriel, a Karen e a Bronson. E ela era super ultra importante para ele. Aquilo ali era a vida dele, entendeu? Quando eu comecei a Domino's, eu trabalhava na empresa chamada CB Distribuidora. E eu tinha só 20 anos que trabalhava lá. Então, eu pedi para sair da empresa em 2021 para segurar o negócio do meu pai. Quando eu assumi, ele era muito pequeno, a empresa, né? E hoje ela virou o que ela virou, né? Hoje a gente tem uma quantidade bacana de clientes, a gente cobra o Brasil de ponta a ponta. Hoje a gente tem uma galera trabalhando com a gente, vocês sabem, vocês veem. E a Domino's para mim é a continuidade de um legado, né? A continuidade de um sonho. A continuidade do meu pai. E eu penso muito claramente que um dia, espero que sim, e um dia eu vou encontrar com ele em algum momento de novo. E aí eu vou poder dizer para ele que deu certo, que eu fiz o que tinha que ser feito, como tinha que ser feito, quando tinha que ser feito e fiz o certo, entendeu? E aí eu quero dizer para eles, cara, eu deixei a empresa muito top. E eu sei que ele vai brigar, porque ele vai dizer, mas o nome da empresa não é Domino's, é Bronson. Mas a história da nossa empresa é essa aí, entendeu? Cada coisa que tem aqui dentro para mim é muito importante. Além de ser muito antiga, é muito importante, né? E eu tento passar para a minha equipe o mesmo sentimento que eu tenho em relação à vida, em relação às coisas, eu tento dividir com as pessoas que trabalham comigo. A Domino's chegou onde o senhor queria, se não, onde o senhor veio a Domino's? Não. A Domino's está muito longe de ser o que é que eu imagino. Muito longe, ainda tem muita estrada para percorrer. E é muita estrada mesmo. Eu não penso em dinheiro. Nunca paro para pensar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência do que a gente faz. O dinheiro é só a consequência do que a gente faz. Eu penso em crescer humanamente, em crescer empresarialmente, em fazer com que as pessoas que trabalham comigo cresçam também, desenvolvam psicologicamente, culturalmente, financeiramente. Mas ela está muito longe de ser o que eu imagino que ela pode ser.
Muito longe, ela está muito longe. Eu quero que ela seja maior e mais forte. E eu quero que ela seja reconhecida. Como? Se você passar a inadimplência para Dominus, tá resolvido. Ou, se ela não resolver, pode jogar fora que ninguém resolve mais não. Qual foi a maior cobrança que o senhor já fez? A maior cobrança que eu já fiz em termos de valores e recebimento foram 2 milhões de reais. E já foi na Dominus. A gente fez uma cobrança, um cliente nosso estava cobrando, estava com um problema sério de inadimplência. Esse cliente me ligou às 5 horas da manhã de um belo dia, me perguntando se eu poderia ajudar ele ali naquele momento. Nem ele sabe que quem me ajudou foi ele, né? Então assim, a gente caiu em campo, eu parei tudo que eu estava fazendo para me voltar 1000% para essa cobrança e a gente conseguiu receber 2 milhões de reais. Então, em termos de valores, foi o maior valor que eu já recebi. Agora, em termos de geral, eu tenho uma frustração na cobrança. Eu nunca recebi um carro. Eu sempre quis receber, tomar um carro, tomar assim, né? No bom sentido que a pessoa ia entregar. Mas eu nunca recebi um carro. O Rogério, meu irmão, meu saudoso irmão, que era o meu conselheiro de vida, né? Ele, num dia, ele recebeu 4 carros em cobranças diferentes. Mas respondendo a pergunta, a maior inadimplência, a maior cobrança que eu já fiz de recebimento foi 2 milhões de reais. Foi top, viu, menino? Além do seu pai, qual foi a outra pessoa que lhe inspirou a seguir esse ramo? Bem difícil, essa resposta aí pra mim é bem difícil. Assim, nesse planeta, enquanto sou vivente e sobrevivente, eu só tive um ídolo. Eu só admirei a um homem, só respeitei a um homem, só amei a um homem, que foi meu pai. Então, assim, eu não tenho outra fonte de inspiração. Esses dias eu estava vendo num podcast o cara falar que o Pablo Marçal era a referência dele. Então, assim, eu não tenho esse tipo de referência, literal ou moral, alguma coisa assim. A minha referência de vida é meu pai. Tudo que eu faço é pautado numa ideia do que ele acharia que seria correto, ou do que ele acharia que seria bom, né? Na minha cabeça ele está olhando e aí eu me preocupo com o que é que ele está vendo, entendeu? Então a minha referência é ele, eu não tenho outra referência não. Não sei se é certo, eu deveria ter um bocado de referência, né, quanto empresário e tal, mas eu ainda não consegui admirar uma pessoa que eu olhe e diga, esse aqui pode ser um referencial, a não ser meu pai. O que o senhor diria para quem não acredita que o senhor vive só de cobrança? O que é que eu diria para uma pessoa que não acredita que eu vivo só de cobrança? Gente, nada. Cada pessoa tem a sua cabeça e cada cabeça é uma sentença. E eu não me importo com a cabeça de ninguém não, entendeu? Então, o que é que eu diria para essa pessoa? Vá trabalhar, vá se preocupar com a sua vida, vá construir sua história. Ao invés de você estar preocupado com quem é que vive do quê. Era isso que eu diria. Ou eu não diria nada, só sairia. Qual foi a cobrança mais louca que o senhor já fez? Eu fui cobrar um velho no sentido de idade, né? Ele era bem velhinho mesmo, devia ter uns 95 anos de idade. Esse senhor, ele tinha um bar na cidade de Canidé, aqui no Ceará, bem na entrada da cidade, na bifurcação. Na entrada quem conhece Canidé, tem um sinal da entrada da cidade, tem uma bifurcação, e eu fui cobrar esse senhor lá. Fui eu e uma amiga minha que trabalhava comigo, que era a Cíntia. E ela não foi uma das mais difíceis, mas foi engraçado, porque eu fui cobrar ele era surdo. E esse olho dele aqui era costurado assim, ó. Ele era todo costurado, o olho dele, a mão dele era toda cortada, ele era todo retalhado, como se tivesse levado vários golpes de faca. E quando eu disse que ele era devedor, aí ele pegou uma faquinha, que aqui no Ceará a gente conhece como quissé. Eu não sei como é que é, uma faca pequena, bem amolada, que normalmente os idosos usam para se defender, né? Principalmente os idosos de antigamente, mais perigosos. E ele ficou olhando para mim, e aí eu tava numa distância boa do balcão, aí ele ficou olhando para mim, dizendo, vem cá, encoste aqui em mim. Eu fiquei olhando aquele negócio esquisito, aquele velho olhando para mim só com o olho. E aí ele pegava o quissézinho e ficava fazendo assim, como se quisesse me furar, entendeu? E aí em cima do balcão, que marcou a Cíntia lá, que tava comigo, ficou com muito nojo, porque em cima do balcão tava cheio de sebo de carneiro, sei lá que diabo de sebo era aquele lá que ele tinha.
E ele tava cortando esse sebo com essa faca. Enquanto ele cortava, tinha um gato que lambia o sebo. Um gato preto de rua, feio, gato. Parecia história de filme de terror. E eu nem consegui cobrar ele. Ele tava devendo umas águas mineral que ele tinha cobrado. Eu digo, mas rapaz, meu senhor ainda quer me matar. Vem, miserável, que eu lhe furo, eu lhe furo. E eu digo, não, depois eu venho aqui. Depois eu venho. Não, se eu tivesse mais novo, eu sei, eu venho. Aí depois eu fui pesquisar a história desse senhor. E realmente, aquela coisa do olho dele, aqueles cortes que ele tinha, quando ele era mais jovem na cidade de Canidé, ele era muito violento. Ele chegava nos bares e etc. E arrumava briga e tal. E ele já tinha matado muita gente, ele era todo retalhado de faca, né? E há um tempo atrás eu até fui na cidade de Canidé e mandei uma foto pra minha equipe lá desse bar, porque ele ainda existe, só tá fechado, né? Eu acredito que ele morreu, que faz muito tempo, tá fechado. Mas isso aí é uma história engraçada, né? Pelo menos. Gente, esse aqui foi o nosso vídeo do YouTube dessa semana. Espero que ela tenha sido um pouco mais relaxante, divertido. E o que a gente quer mostrar nisso aí é que a inadimplência realmente é uma doença para a tua empresa e tem alguma coisa que pode ser feito. O que não pode é não fazer nada. O prejuízo é grande, tá certo? Fraterno abraço, até o nosso próximo encontro na semana que vem, se Deus quiser. Fraterno abraço!